Alguma vez na vida você já sentiu uma profunda angústia que te levou quase ao desespero? Já chegou a chorar sozinho, sentindo-se abandonado ou abandonada? Já clamou a Deus por socorro? Sabe aquele clamor intenso? O Salmo 6 é uma poderosa expressão do sofrimento humano e da súplica a Deus em meio à dor. E eu convido você para, junto comigo, refletir, meditar e aprender lições especiais neste estudo agora. Desejo a você um feliz despertar com Deus. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você, juntamente com sua família. Nosso estudo agora será no Salmo 6. O tema: o clamor que alcança o coração de Deus. Um salmo profundo, onde expressa exatamente o sentimento de uma alma que estava quase no desespero, pedindo socorro a Deus. E esta tem sido a experiência de milhões de pessoas no mundo afora. E a palavra de Deus vai nos trazer agora instruções, lições e ensinamentos especiais. Classificado tradicionalmente como um salmo de lamento individual e um dos 7 salmos penitenciais. Junto com esse salmo, vamos encontrar no livro o Salmo 32, 38, 51, 107, 130 e 143. Salmos classificados como penitenciais, de profunda angústia e clamor, e nos oferecendo um vislumbre cru da alma de Davi diante da angústia, ou de um salmista em situação similar, em seu ponto mais baixo, ou seja, mais angustiante. A angústia expressa neste salmo é multifacetada: doença física, perseguição de inimigos e um profundo senso de repreensão divina, possivelmente devido a pecado. O salmista não apenas sofre fisicamente, mas sua alma encontra-se perturbada, indicando uma crise existencial e espiritual completa. O lamento aqui não é uma reclamação vazia, mas um reconhecimento de sua total dependência de Deus. Não poucas vezes na vida podemos nos sentir assim, inseguros, com medo, vacilantes. São momentos em que estamos fragilizados e aparentemente tudo parece que vai desabar sobre nós. O que devemos aprender, portanto, com Davi neste salmo? Vamos, então, saber agora em nosso estudo detalhado. Fazendo análise deste Salmo 6, atribuído ao rei Davi, é um retrato vívido de um homem quebrantado, que se encontra sob o peso da disciplina divina, afligido em seu corpo, alma e espírito. Sua dor é tão intensa que ele sente a proximidade da morte. No entanto, em meio a toda essa escuridão avassaladora, o salmo não termina em desespero. Ele traça uma jornada notável da agonia para a adoração, da súplica para a segurança, modelando para todos os crentes
como se aproximar de Deus em tempos de profunda tribulação. Tal como acontece em muitos lamentos, o salmista expressou sua confiança no Senhor no fim do salmo. O motivo do salmo parece ter sido uma doença severa, conforme os versos 2 a 5. Se alguma vez a palpitação de angústia pessoal se expressou mediante lágrimas e palavras, fez isso neste salmo. Martinho Lutero o chamou de uma oração penitencial para a saúde do corpo e da alma. Nele, o salmista expressa sua agonia física e tormento de alma ao ser escarnecido por aqueles que declaravam que Deus o havia abandonado. Assim como no Salmo 3, este exibe uma mudança dramática e repentina. Nos versos 8 a 10, profunda melancolia se transforma em alegria. No Salmo 30, há a descrição de uma experiência comovente e similar. Antes do autor deste salmo pedir alguma coisa, ele reconheceu sua condição espiritual. Na primeira parte do salmo, deixa claro que necessita de perdão. Quantas vezes eu e você pedimos as coisas a Deus sem fazer esta reflexão? A estrutura deste salmo pode ser dividida em 3 movimentos principais. O clamor desesperado por misericórdia, nos versos 1 a 3. A profundidade do sofrimento e a argumentação com Deus, dos versos 4 a 7. E a súbita e confiante virada da fé, dos versos 8 a 10. Assim, o salmista pede que Deus não lhe imponha com ira a plena medida da punição pelo seu pecado, pois nesse caso seria aplicada a pena de morte. Usualmente, nós queremos que Deus mostre misericórdia para nós e justiça para os demais. Mas Deus, em sua bondade, nos perdoa, em vez de nos dar aquilo que merecemos. Incrível este salmo, este clamor do salmista no capítulo 6, não é mesmo? E traz para nós, realmente, lições especiais de como devemos recorrer a Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Pois Deus tem abundância de graça e poder, aguardando o nosso pedido. Mas a razão por que não sentimos a nossa grande necessidade deles é que olhamos para nós mesmos e não para Jesus. Não exaltamos a Jesus e nem descansamos inteiramente sobre seus méritos. Saiba, amigo ouvinte, que nós temos um infalível ajudador. Em meio de todas as nossas provações, podemos contar com Ele. É Jesus Cristo. Ele não nos deixa lutar sozinhos diante das tentações, combater o mal e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores. Conquanto está oculto agora aos nossos olhos mortais, o ouvido da fé pode-lhe ouvir a voz dizendo: Filho, não temas, eu estou contigo. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, conforme Apocalipse 1,18. Jesus olhava aos aflitos e oprimidos de coração, aqueles cujas esperanças pareciam ou pereciam, e que buscavam aquietar em meio das alegrias terrestres os anseios da alma, e os convidava todos a nele buscar alívio. Jesus dizia eternamente aos cansados, e Ele está dizendo agora a mim e a você:
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Nessas palavras, Cristo fala a todos os seres humanos. Saibam-nos, eles ou não, todos estão cansados, oprimidos, todos se acham vergados ao peso de fardos que só Cristo pode remover. Saiba, o mais pesado dos fardos que levamos é o fardo do pecado. Fôssemos deixados a suportar esse peso e ele nos esmagaria. Mas o inocente tomou-nos o lugar. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Escreveu o profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. Sim, este peso esmagador Jesus suportou por nós. Ele carregou o peso de nossa culpa. Ele toma o fardo de nossos cansados ombros e dá-nos descanso. Também o peso do cuidado e da dor, ele toma sobre si e convida-nos a lançar sobre ele toda a nossa solicitude, todas as nossas ansiedades, que traz pesar ao nosso coração. O irmão mais velho de nossa família, Cristo Jesus, acha-se ao lado do trono eterno, ao lado do Pai. Olha a toda alma que se volve para Ele como Salvador. Ele conhece, por experiência, nossas fraquezas, nossas necessidades e onde jaz a força de nossas tentações. Pois Ele foi tentado em tudo, em todos os pontos como nós, e não pecou. E Ele está intercedendo e velando sobre nós. Sejam quais forem as nossas ansiedades e provações, exponde o caso perante o Senhor. Faça como Davi, neste salmo, clame a Jesus por socorro. Vosso espírito será fortalecido para a resistência. O caminho se abrirá para vós, libertardes de todo embaraço e dificuldade. Quanto mais fraco e impotente vos reconhecerdes, tanto mais forte vos tornareis em sua força, ou seja, na força de Jesus. Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais abençoado o descanso em os lançar sobre vosso ajudador. Este incrível texto está no livro chamado Desejado de Todas as Nações, na página 329. Que mensagem confortante, que nos traz esperança, que nos traz conforto, não é mesmo? Alívio, descanso. O Salmo 6, ele foi escrito há muito tempo atrás, há cerca de 3.000 anos atrás, mas ele é um tesouro de sabedoria para a vida cristã hoje, porque nele encontramos as seguintes aplicações. Primeiro, a honestidade na oração é bem-vinda por Deus. Precisamos derramar nossa alma diante de Deus sem reservas, como fez Davi neste salmo. Não precisamos usar máscaras. Podemos ser sinceros e devemos, honestos com Deus, contando o que está no nosso coração. Segundo, a base do nosso relacionamento com Deus é a graça de Jesus. Davi nos ensina o caminho de alcançar o socorro. Correr para Deus, não com base em nosso merecimento, mas apelando à graça de Jesus. Terceiro, a disciplina de Deus é uma prova de amor.
não de rejeição. Saiba, quando passamos por provações que expõem o nosso pecado, devemos discernir a mão amorosa do Pai nos corrigindo. A resposta não é o desespero, mas o arrependimento e a submissão. A fé, terceira lição, opera independentemente das circunstâncias. A virada no Salmo ocorre no coração de Davi antes de acontecer uma virada externa. A fé genuína não é a negação da dor, mas a afirmação da soberania e da bondade de Deus, mesmo em meio à dor. Também encontramos, finalmente, aqui a lição de que a oração nos leva da angústia à segurança, à esperança, ao conforto. Este salmo é um modelo de como a oração perseverante pode transformar a nossa perspectiva, nos concentrando em Deus e em seu caráter. Em vez de apenas no tamanho de nossos problemas, somos elevados da fossa do desespero para a rocha firme da fidelidade de Deus. Que lições maravilhosas, não é mesmo? Percebem o que um pequeno salmo pode fazer em nossas vidas através destas lições? Assim, fechando nossa reflexão, o Salmo 6, com sua intensidade emocional, sua poderosa virada teológica, permanece um testemunho perene da fé, que prevalece sobre o desespero, nos ensinando que a autenticidade diante de Deus não é apenas permitida, mas necessária para a verdadeira cura e restauração. Que nas profundezas de nossa angústia, seja ela física, emocional ou espiritual, podemos encontrar no clamor deste salmo um espelho para a nossa própria alma e uma voz para a nossa própria dor. Mais do que isso, o Salmo 6 nos lembra que a misericórdia de Deus é a âncora em meio à tempestade. Não é por força ou por nosso merecimento que somos ouvidos, mas pela inesgotável bondade de Deus. E assim como o salmista testemunhou a virada repentina da angústia para o louvor, da angústia para a paz, a certeza de que Deus ouve e age, nós também podemos abraçar essa esperança em nossas vidas. O clamor de Davi neste Salmo 6 encontra seu eco e sua resposta final na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz experimentou a plenitude da ira de Deus, clamou em angústia, sentindo o peso do pecado e o abandono do Pai, para que nós nunca tivéssemos que passar por isso. E hoje, Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, junto ao Pai lá no céu. Querido ouvinte, amigo estudante da Palavra de Deus, que este estudo aprofundado no Salmo 6 possa servir como um convite para você levar suas mais profundas dores e seus mais sinceros lamentos ao único lugar, a única pessoa que realmente tem a solução, tem o poder para transformar a sua angústia, a sua dor, em paz e em uma tranquila solução. A Jesus, ao trono da graça. Confiando que o Senhor ouve a voz do seu choro e acolhe a sua oração. Que nossa fé seja fortalecida e que nossa alma encontre paz, na certeza da fidelidade divina. Vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado. Começar o dia
com um salmo como este, se estamos ansiosos, aflitos, angustiados, eu tenho certeza que remédio algum que possa ser comprado em uma farmácia se compara ao que Jesus tem para nos oferecer através da sua palavra. Pensamento do dia. Você já se sentiu aflito, com o coração apertado, sem saber o que fazer? A Bíblia nos lembra de algo poderoso. Deus não ignora quem clama por Ele. Que eu e você possamos refletir sinceramente nos ensinamentos que acabamos de receber através deste salmo e deste estudo na jornada bíblica Despertar com Deus. Agora eu convido você, depois que ouvimos a voz de Deus neste salmo, vamos falar com Ele. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento de comunhão, este momento íntimo contigo, através da sua palavra, do estudo neste incrível salmo, onde conhecemos aqui a expressão da dor, da angústia, do sofrimento, e também como o salmista Davi pôde encontrar socorro, alívio, paz e esperança, mesmo em um momento angustiante, porque buscou em ti o socorro, buscou em ti aquilo que ele precisava e encontrou, assim, o alívio e a paz. Quantos de nós, Senhor, também estamos passando por dificuldades, por provações, e estamos precisando também do mesmo auxílio, do mesmo ajuda, do mesmo socorro que Davi precisou. Por isso, recorremos a Ti e suplicamos, como Davi, que o Senhor venha nos socorrer. Ouve, Senhor, a nossa voz, o nosso clamor, e ajuda-nos. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amigo ouvinte, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu espero que você tenha sentido a voz de Deus falar ao seu coração no estudo de hoje, e você está convidado para amanhã conhecer os ensinos do capítulo do Salmo 7. Dia a dia, vamos caminhando com Deus em sua palavra, e assim vamos desfrutando da doce presença de Jesus. Se você puder, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. O alvo neste projeto é estudar a Bíblia completa, capítulo a capítulo. Já estamos chegando na metade, com a graça de Deus. Um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.